Mais um Papo Cabeça Podcast. E aí, como é que você tá? Como foi seu dia? Como foi sua primeira semana de abril? Terminou o mês bem? Foi tudo ok? Conseguiu fazer o que dava pra fazer, tipo, o necessário? Fez mais do que o necessário? Passou do ponto? Ou não deu pra fazer tudo que dava? Tipo, não fechou as contas do mês? Ai, não sei, foi difícil. Eita, como é que foi seu mês de março? Espero que tenha sido bom. Espero que tenha tido um bom fechamento. Espero que você tenha iniciado o mês de abril assim, ó, lá em cima. Que nem eu tô feliz, gente, eu tô feliz. Iniciei o mês de abril assim, montanha-russa lá em cima. Em breve eu vou trazer atualizações pra vocês aqui. Mas o episódio de hoje é sobre uma coisa que aconteceu um tempinho atrás. Mas, voltando ainda, desejo que o seu abril seja abençoado, desejo que o seu abril seja, assim, não sei se você sabe, mas abril é o mês da criatividade. E isso tem a ver um pouquinho também com as coisas que tá acontecendo do lado daqui. Espero que você receba a criatividade, que você busque ser criativo, que você se permita ser criativo. E viva as coisas, o outono aí, onde você está, não sei se o clima por aí onde você tá, você sente ele gostoso, assim, a estação certinha. Aqui em São Paulo estamos no outono e o céu fica nublado, e chuva, e sol, fica aquela coisa, e folhas caindo, então a gente sente bem, assim, essa estação. É uma estação boa, pra mim tá sendo legal, tô gostando de outono. Ontem tava conversando com uma amiga minha lá da igreja. Falei, nossa, que dia maravilhoso que tivemos. De manhã teve um céu aberto, assim, azul, sabe? Nuvens, uma coisa maravilhosa. E depois à tarde o tempo deu aquela fechada. E depois à noitinha deu uma chuvinha. Falei, gente, perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Mas assim, ó. Marvelous, wonderful. Que dia bom. Hoje, né? Um dia mais, assim, meio nublado, meio só chuva, céu fechado. Estou gravando numa sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia 4/4. E o dia tá assim hoje, né? Mas espero que você tenha um bom abril, um abril abençoado, um abril com coisas novas, notícias novas, atitudes novas, reações novas. Se a gente parar de fazer o mesmo, a gente vai ter resultados diferentes, né? Então, que você receba isso de uma maneira boa, uma maneira como um conselho, né? Assim como o livro de Provérbios traz muito conselhos pra gente. Inclusive, não sei se eu já falei em algum episódio do podcast, mas os provérbios que existem na Bíblia tem um pra cada dia do mês. São 31 provérbios, então você pode fazer uma leitura assim, sabe? Cada dia da semana, um provérbio. Dia 1, provérbio 1. Dia 2, provérbio 2. E assim, sucessivamente. Mas, já deu um bom tempinho de introdução, né, aqui. Acredito que já deu pra gente quebrar o gelo, de preparar você onde você está aí, na sua casa, lavando sua louça, limpando sua casa, na academia, dando uma volta, indo em algum lugar, não sei qual é o momento que você ouve aqui a minha voz e que a gente tem esse encontro. Inclusive, eu gostaria muito de saber, viu? Se você puder, comenta pra mim aqui, na sua plataforma onde você tá ouvindo, não sei se é Spotify ou YouTube, comenta pra mim que momento que você ouve o podcast. Nossa, agora me deu muita curiosidade, eu quero saber qual é o momento da sua vida, da sua rotina, qual é o momento que você ouve aqui a minha voz, quando é que eu tenho esse encontro com você. Quero muito saber, fiquei muito, assim, curiosíssima, me fala. E vamos falar sobre isso também. E vamos lá para o episódio de hoje. Bom, nos últimos episódios dessa quarta temporada, vocês têm percebido que os episódios têm sido sobre coisas que aconteceram na minha semana. E eu venho aqui e falo pra vocês, contando a história mesmo de como foi, o que eu senti, o que eu percebi, como eu visualizei, porque eu sou uma pessoa muito observadora da vida. Por isso que eu sou escritora, por isso que eu sou fotógrafa, por isso que eu sou podcaster, né? Eu pego ali as coisas que acontecem no meu dia, na minha vida, e compartilho isso através do meu filtro, né? Através do meu lado empírico. É uma coisa empírica. O que passou por mim, eu falo, pô, não pode parar só aqui. Foi legal pra mim, eu acho que vai ser legal pra outra pessoa também, por isso tenho aqui esse encontro semanal com vocês. Inclusive, desafio você a parar pra contemplar um pouco mais, observar um pouco mais a vida. A gente passa tanto tempo olhando pra um retângulo preto, que é o celular. Te convido a observar mais a vida ao seu redor, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Observa um pouco mais as coisas ao seu redor. Acredito que vai mudar muita coisa, você vai perceber muita coisa que tá fora do lugar, que tá errado, que não te faz bem. Enfim, nossa,
Tudo isso já foi aqui, eu acho que daria já um episódio só isso daqui. Mas, enfim, pra explicar, né? Eu sou uma pessoa muito... Nossa, fico dando satisfação de tudo, né? Eu sou assim, inclusive nos stories, não sei se vocês me seguem no Instagram, eu sou uma pessoa que se eu fico muito tempo sem aparecer nos stories, quando eu apareço, eu tenho que falar como foi os últimos dias. Parece que eu tenho que fazer um feedback, tipo, um retorno. Nossa, aconteceu isso no meu dia, aconteceu isso na minha semana, no meu mês. Porque parece, eu fico devendo, tipo assim, eu fico devendo pra pessoa uma satisfação na minha cabeça. Eu sou uma pessoa explicativa, fico... Pode perceber na minha fala. Eu sempre fico, não sei o que lá, por que isso? Não sei o que lá, não sei o que lá, por causa disso. Então eu sou uma pessoa explicativa, eu sou uma pessoa que gosta de ficar dando feedback, dando retorno. Isso, sei lá, eu acho que é um bom ponto de partida para abertura de um diálogo. Eu não consigo chegar para conversar com uma pessoa sem saber como é que ela tá, como é que foi. Não consigo chegar assim, tipo, dar uma hora pra outra e falar, o que você quer? Quem é você? O que você precisa? Não, acho que trazer um retorno, assim, um feedback, um respaldo, eu acho que é um bom ponto pra começar uma conversa, pra começar uma amizade. Inclusive, fica aí a ideia pra você também, ó. Nossa, meu Deus, tô cheia dos conselhos, cheia das ideias aí pra te desafiar. Bom, dito isso, mais uma vez, mais um preâmbulo, mais uma introdução. Essa ficou longa, hein? Eita, espero que vocês não desistam de mim, gente, porque eu faço isso aqui com muito amor, sério. E hoje eu tô mais solta, eu tô mais leve. Tô mais livre, vocês estão percebendo, né? Tô mais assim, fluida. Bora lá. Isso aconteceu Foi ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado, foi em dezembro do ano passado. Eu até escrevi aqui e eu creio que eu vou ler, eu lerei aqui pra eu não me perder. Algumas coisas eu vou sair da leitura, lógico, porque eu sou muito da oralidade, assim, espontânea. Mas eu anotei aqui pra eu não sair muito, porque vocês já viram, né? Se eu saio muito do roteiro, olha aqui, ó, já deu 7 minutos só de introdução. Mas vamos lá pro episódio de hoje. Roda a vinheta. Não tem vinheta, mas imagina uma vinheta bem legal aí e bora para o episódio de hoje. Foi assim. Ano passado, Bruce e eu tínhamos um compromisso. Bruce, pra quem não sabe, é meu noivo. Bruce e eu tínhamos um compromisso no ano passado. Que era o quê? Que compromisso era esse? Né, gente? A gente tem compromisso na vida. A gente tem que ter compromisso não só no nosso trabalho, não só na nossa escola, não só fazer a refeição, a comida pra dar pros filhos, pro esposo. Não, a gente tem que ter outros compromissos além desses, né? Porque a vida não é só isso. Pelo amor de Deus. Meu Deus, hoje eu tô puxando a orelha de todo mundo, hein? E eu acho que tá vindo até PM aí, viu? Nossa, eu tô muito puxadeira de orelha hoje. Vocês usem também? Assim, a minha audiência é majoritariamente feminina. Vocês também ficam meio assim, abalada, ficam meio mandona? Tem uma época que vocês ficam meio mandona? E também... Enfim, outra coisa. Vamos tentar seguir. Tá difícil hoje, gente. Vocês não têm noção. Mas vai dar certo. Confia. Bruce e eu tínhamos um compromisso. Qual era esse compromisso? Era a apresentação do tour do Morada. Vocês conhecem a banda Morada? Morada é uma banda cristã evangélica. E eles estavam num tour o ano passado, esse ano. E aí eles passaram aqui por São Paulo. Fizeram um tour Brasil inteiro. Inclusive foram até na minha cidade lá, Natal, Vilhena, Rondônia. Foi maravilhoso. Aí só depois que eles vieram aqui pra São Paulo. E a gente comprou ingresso e a gente tinha esse compromisso e nós fomos. Tour do Morada aqui em São Paulo. E normal, né? A gente pegou o metrô, foi até onde dava, né? Onde ficava perto pra ir até o estádio. Normal, tranquilo até aí. Depois, a gente chamou um Uber, porque a gente não dá pra ir de metrô até a porta do estádio, né, gente? A gente tem que pegar um Uber ou fazer uma caminhadinha. Como era uma região, assim, que a gente não conhecia nada, tipo, nada mesmo. Agora eu não vou lembrar o nome do estádio, mas... Enfim, nós não sabíamos, nem eu nem ele que mora aqui a vida toda, também não sabia exatamente. E também era um horário, assim, começando a noitinha, né? A gente fica alerta. Então a gente chamou um Uber pra ir até o estádio, pra deixar ali a gente pertinho da porta da entrada. Chamamos o Uber, a gente guardou no ponto de embarque, normal. E, beleza, o carro chegou. Ele tava terminando uma corrida, ele parou ali no ponto de embarque, abriu o motorista, né? Saiu ali um movimento e eu fiquei muito confusa. Assim, fiquei muito confusa mesmo. Mas por que, Jane, você ficou confusa? Gente, fiquei confusa porque eu vi 2 homens de terno e uma senhora. Beleza, 2 homens de terno e uma senhora. Alguém era o motorista e o casal ali eram os passageiros. Ok. E aí ele foi, né, o motorista ali, um dos homens que estava de terno ajudou o casal ali, o senhor e a senhora, a saírem do carro, né, e tal, foram embora, tomaram seu caminho, e depois o homem de terno, que era o motorista, assinou pra gente entrar dentro do carro, até aí, tudo bem, mas eu fiquei, assim, muito confusa, eu fiquei chocada, eu fiquei surpresa, não esperava. Fiquei chocada, assim, fiquei surpresa.
Eu fiquei assim, nesse estado eu fiquei no sentido do uau, o efeito uau. Eu fiquei assim, uau, porque um motorista de Uber está usando terno. E assim, ele tinha acabado de servir, né, trazer ali passageiros que estavam de terno também, pessoas muito bem vestidas. E eu e o Bruce, a gente tava ali com a nossa calça jeans, nosso tênis, roupinha, assim. Dois jovens que estão indo pro show, né, cara? A gente não tá de terno, a gente tá vivendo a nossa vida muito tranquilamente. Então isso me chocou. Aí nós entramos no carro. E dentro do carro tinha suco de caixinha, aquelas caixinhas bem pequenininhas, sabe? Tipo de 150 ml, 200 ml. Bem no meio, assim, entre um lado e o outro. Tinha bolachinhas, tinha salgadinhos, tinha chocolate do bom, sabe? E também tava tocando música clássica de piano. Gente, tava tocando música clássica de piano. A maioria dos Uber, assim. A maioria dos Ubers estão ouvindo sertanejo, estão ouvindo... Não, funk não, muito raro. Estão ouvindo músicas do gosto deles, lógico, né? Porque eles estão passando, ali é o trabalho deles, enfim, eles passam muito tempo. Então eles deixam ali uma coisa que eles acham que a maioria vai gostar. E assim, particularmente, acho que é melhor você deixar um pop, assim. Eu acho que é legal deixar um pop internacional, uma coisa mais assim. E daí, e assim, a impressão, assim, conclusões desse ambiente era que era um ambiente totalmente premium, era um ambiente totalmente diferente do que eu e o Bruce costuma presenciar na nossa vida, porque a gente tá aqui em São Paulo, é uma vida corrida, a gente vai pra lá, vai pra cá, né? Vocês sabem dessa minha ida pro correio todos os dias, que inclusive agora deu uma pausa aí, depois trago atualizações, então, e a gente pega o Uber e é tudo muito tranquilo, muito normal, muito padrão, tá ali uma pessoa de camiseta, de short, por causa do calor mesmo, tocando ali um sertanejão, sabe? A pessoa não conversa, ou troca uma palavra ou outra, assim, pra pedir um código pra você entrar dentro do carro. Então, ali foi uma situação muito atípica, muito adversa, muito assim, o efeito uau. Eu fiquei assim, nossa, uau. E eu fiquei muito feliz, porque a gente tava meio corrido pra ir, a gente não tinha comida, a gente tava com fome. E daí, presenciando toda essa situação, eu vi muito o cuidado de Deus. Era um carro, assim, grande, era um Kicks, se eu não me engano. Ou era um carro bem grandão, assim. E eu vi o cuidado de Deus em todos os detalhes, porque pô, mano, era um Uber Premium, mano. Era um Uber, assim... Não era Uber Black, a gente não pagou por um Uber Black, a gente pagou por um Uber X normal, mas o serviço era de Uber Black. E nisso, eu tive um insight, eu fiquei... Olha, foi ano passado, e isso me marcou até hoje. Tem coisas que marcam a gente muito, sabe? Coisas que não partem da gente, coisas que vêm dos outros que marcam muito a gente, que isso faz muito sentido e é muito bom eu compartilhar isso com vocês. Eu conversei com o Bruce, algo que me chamou muito a minha atenção, né? Que ficou muito frisado, ficou muito claro, ficou muito posto, ficou muito... Nossa, como não compreender isso? Como não enxergar isso que tá disposto na minha frente? Eu fiquei assim, meu Deus, independente do passageiro que esse motorista recebe, independente ali, tava tudo posto. Independente do passageiro que ele recebe, o cuidado, a atenção e o zelo são os mesmos. Se não fosse o casal, assim, os mais velhos que estavam ali, que também estavam de terno, se não fossem nós ali que estávamos indo para uma corrida normal do dia a dia com nossa calça, com nosso tênis normal, se fosse outras pessoas, uma senhora que acabou de sair do trabalho e tá indo para casa porque queria mais segurança, né? Tem essa oportunidade de pagar um Uber para ir para casa. Não sei, independente de quem que ele esteja recebendo, independente de para quem ele vai fazer o serviço dele, quem ele vai ajudar com a mão de obra dele, com o trabalho dele, a atenção, o zelo e o cuidado são os mesmos. Nossa, isso me constrangeu de um tanto, até eu conversei exatamente esse ponto com o Bruce, e eu fiz um link, assim, muito rápido com o próprio Jesus, gente. Com o próprio Jesus, porque independentemente de quem eu seja, independente de quem você seja, ou o que você já fez, o que eu já fiz, ou tudo que nós já cometemos de pecado, infrações, tudo que nós já fizemos no passado, eu e você precisamos saber
que Jesus morreu por mim, que Jesus morreu por você. Independente do que nós fizemos ontem, semana passada, mês passado, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa faculdade, antes de casar, independente do que nós tenhamos feito, Jesus morreu por mim e por você. Todos esses pecados estão pagos e foi pagos com sangue, sabe? Ele te ama, ele te amou primeiro, ele te perdoou e quer cuidar, zelar e ter comunhão com você, comigo e com você, sabe? Jesus é essa pessoa que, independente do que nós estamos vestindo, independente da obra boa que nós estamos fazendo, independente do quão maravilhosos nós achemos que nós somos, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, tudo que a gente, nossa, ainda assim, ele nos ama, independente de, nossa, assim, sem palavras, acho que é isso. Acredito que já deu por hoje de aconselhamento, sabe? E é esse link, é esse o lance que a gente precisa ter na nossa vida. Que independente do que nós fizemos, independente da nossa aparência, Deus se preocupa mais com o nosso coração. Isso é algo que eu aprendo e me lembrei agora da minha mãe. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Minha filha, né, que eu sempre ia pra igreja e tal, ela falava, minha filha, não importa se você tá indo pra igreja todo domingo, todo culto de terça, Deus se importa com o coração. Deus quer o seu coração apenas. E Deus sabe que o nosso coração é enganoso, que o nosso coração muitas vezes tem desejos, tem vontades que nos fazem pecar. Ele sabe de tudo isso. Mas Ele é aquele que pode transformar a nossa vida, sabe? Totalmente. Da água pro vinho, de um vaso quebrado e fazer um vaso novo, de transformar toda a história da nossa vida. Eu acredito que todas as situações, todas as fases, todas as estações da nossa vida têm um propósito. Deus quer nos ensinar algo, Deus quer nos mostrar algo, Deus quer nos forjar naquilo que nós estamos passando. Então a gente tem que cuidar do nosso coração. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa atenção? Que a gente venha se lembrar disso, refletir nisso, meditar, observar o que nós estamos fazendo no dia de hoje. Porque se a gente está plantando abóbora, a gente não vai colher morango. Então que a gente cuide do nosso coração, zele por ele. Porque é só isso que Jesus quer de nós. Amém. É isso. Espero que tenha sido uma boa companhia pra você. Tenha um ótimo restante de dia, no seu dia aí, sua noite, sua tarde. E até o próximo episódio. Se você puder compartilhar, falar pra mim o que você achou desse episódio, eu vou gostar muito. Dá 5 estrelas aqui pra gente. Isso me motiva a continuar trazendo essa conversa, tendo esse encontro com você aqui semanalmente. É isso. Um beijo, um abraço. E até o próximo episódio, gente.